Abram as suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 9. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas a ele, ou na vida dele. Versículo 4: Eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Uma tradução mais ao pé da letra diz: Eu faço as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estive no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, Jesus cuspiu no chão e fez um barro com saliva, e em seguida ungiu ou untou os olhos do cego com aquela mistura, e ordenou ao homem: Vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que conheciam o cego diziam: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: É ele mesmo. Outros comentavam: Não, apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava: Sou eu este homem. Por esse motivo, indagando-lhe: Como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu os meus olhos e disse-me: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: Onde está ele? E ao que respondeu: Não sei. Amém, amados? Queridos irmãos, esse texto ele está repartido em três partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, que nos mostra a conversa de Jesus com os seus discípulos. O versículo 6 e 7 mostra a cura propriamente dita, e o versículo 8 ao versículo 12 nos mostra a conversa com os amigos daquele cego, daquelas pessoas que conheciam o cego, com o próprio cego. Uns temos certeza que ele era aquele cego que ficava mendigando, outros achavam que não, que era apenas parecido, e ele assegurando que era ele próprio. E depois mostra então o questionamento das pessoas: quem era aquele e aonde aquele estava. Pois bem, nessa noite eu não quero inventar a roda, até porque ela já existe. Eu não quero fazer firula. Quando nós lemos as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, e também as cartas gerais ou pastorais, se tu não sabe disso, vai procurar entender o que é isso. É muito fácil a gente ver os apóstolos dizendo: Olha como eu vos ensinei, como eu já vos escrevi, em tal momento eu já falei sobre isso, em tal momento eu já escrevi sobre isso. João propriamente dizendo na sua primeira carta: Olha, eu não trago outro evangelho, outro ensinamento, outro mandamento, a não ser aqueles que eu já transmiti a vocês. O próprio Cristo disse: Olha, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu não quero trazer nada de novo para os irmãos que os irmãos nunca escutaram, mas eu quero sim lembrá-los de muitas coisas que os irmãos já conhecem, mas que faz necessário nós, de período em período, assim como os apóstolos faziam com a igreja primitiva, ainda hoje Deus se serve
desta temática, desse ensino de repetição, para nós guardarmos a nossa memória, os ensinos bíblicos. Tudo que eu vou falar aqui não é nada de novidade para você, mas se faz necessário. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe que nós, seres humanos, esquecemos rapidinho, tanto por falha de memória, como a influência do mundo sobre as nossas vidas, que a gente acaba esquecendo dos princípios basilares do Evangelho. Por isso que faz necessário. É por isso que o Senhor instituiu a ceia, que todos os meses nós estamos aqui. Este é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue que é derramado por vós. Se não tivesse todos os meses, hoje a igreja no século 21 nem sabia que Jesus tinha morrido, nem sabia que Jesus ia voltar. Mas por que nós lembramos? Porque todos os meses nós estamos aqui. Então nessa noite eu quero trazer uma palavra para vocês conhecidíssima, mas que se faz necessário. O primeiro ponto que eu quero falar com a igreja é dos dois atributos de Jesus. Não são os únicos, mas os dois atributos de Jesus revelados nesse texto. O primeiro, onisciência. Ele tem todo o conhecimento. Alguns acham que Jesus, porque era homem nessa terra, ele deixou de ser Deus, ou porque ele era Deus, ele não era homem. E aqui é um grande erro que nós devemos estar sempre atentos, achando que Jesus não era homem, que era apenas um Deus que se incorporou, que entrou num corpo humano, para ali então estar no meio de nós. Errado. Jesus era homem como eu e você, e ele era Deus, como sempre foi Deus. Então é um mistério, pastor, a gente não entende. De verdade, a gente não entende, mas é isto que a Bíblia nos ensina. Então ele, como sendo Deus, ele tinha todo o conhecimento, que a gente chama na teologia de onisciência. Ele tem todo o conhecimento. Jesus passa em um determinado lugar e vê um cego de nascença, e os seus discípulos junto com ele. O texto não diz, mas obviamente Jesus deve ter dito alguma coisa, ou fez algum sinal de olhar para aquele cego, ao ponto dos seus discípulos notarem que Jesus tinha olhado para aquele cego e perguntarem, questionarem: mestre, rabi, quem pecou? Foi seus pais ou foi ele, para que venha ter nascido cego? A pergunta muito, às vezes, essa pergunta do discípulo foi muito estranha, porque eles achavam que os pecados dos pais transmitiam aos seus filhos. Embora o texto não tenha esclarecido, mas parece que os discípulos acreditavam num tipo de uma reencarnação, que numa outra vida, aquele homem antes de nascer nessa, havia vivido uma vida de pecado, para que nesta vida ele viesse nascer cego. Essa é a crença do Espiritismo. Quem não sabe, é mais ou menos por aí. Mas Jesus, aqui nós entramos na primeira verdade, no primeiro atributo de Jesus revelado nesse texto, o seu conhecimento geral, seu grande conhecimento de Deus. Jesus disse: olha, ele não pecou, nem os seus próprios pais, mas ele nasceu assim, para quê? Para que as obras de Deus fosse revelado na vida dele. Amados, este princípio ele é geral, o fato ele é restrito. Aquele homem nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele, porque a obra de Deus se manifestasse na vida dele. É restrito. Jesus estava dizendo na vida daquele cego ali.
vida daquele cego. Por isso ele nasceu cego. Não estou dizendo que se tu tem uma enfermidade, tu nasceu com alguma enfermidade, com alguma uma deficiência, ou adquirimos durante, mas isso aqui é para se manifestar agora. Não, é nesse cego. Isso está sendo muito claro. Mas o princípio, nós podemos aplicar muito bem para as nossas vidas. Que princípio? O princípio da onisciência de Jesus. Isto é, Ele sabe exatamente o que nós passamos. Sabe os problemas que nós passamos, as dificuldades da vida que a gente passa. O Senhor conhece exatamente o que nós estamos passando. Igreja, as enfermidades que nós temos, os problemas emocionais, os problemas familiares, as lágrimas que nós derramamos devido aos problemas, às dificuldades nossas, ou de nossa família, dos nossos filhos, as angústias que passamos. O poder de Jesus revelado na vida deste homem e na conversa com seus discípulos é a mesma, porque Hebreus diz que Jesus ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Então o poder de Jesus ainda é hoje, e Ele tem todo o conhecimento, e o que nós podemos nos alegrar é que Ele, Jesus, conhece todas as nossas necessidades e enfermidades, conhece também as nossas alegrias. É exatamente esse Deus que a gente serve, irmãos. Então Deus não se esquece de nós, Deus não fecha os olhos para nós, e a obra que Jesus fez na vida deste homem, Jesus revela que era da vontade de Deus Pai, que Ele, Jesus, que veio fazer a vontade daquele que enviou Ele, que era o próprio Deus Pai, que era curar os enfermos, ressuscitar os mortos, trazer salvação aos perdidos. Por isso que no versículo 5, ele diz: olha, enquanto eu estou neste mundo, enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. E luz aqui, irmãos, não necessariamente é uma lâmpada, uma luz de claridade, mas luz aqui, Jesus quer dizer que Ele era a fonte da verdade, a fonte do amor, a fonte do poder de Deus, a fonte da graça, a fonte da misericórdia, a fonte do perdão, da salvação, e aí vai a lista. Por que ele disse, durante o tempo que eu estiver neste mundo? Pode parecer que Jesus estava dizendo, agora então Jesus não é mais a luz. Não. O versículo anterior explica o versículo posterior. Ele está dizendo que quando ele estiver neste mundo, ele disse: olha, eu devo fazer as obras daquele que me enviou para onde? Para a terra. Então Jesus estava dizendo sobre o ministério terreno dele. Olha, enquanto eu estiver nesse ministério aqui, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que transmite esperança, aquele que transmite cura, aquele salvação, cura, milagres e tudo mais. Igreja, e bem nós sabemos, com a desenvoltura dos outros livros da Bíblia, com a teologia, a gente sabe que Jesus ainda hoje é a luz. Mas hoje, aqui nessa terra, quem é luz? Se não eu e você, ou pelo menos a igreja de Cristo. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Então, assim como Jesus, enquanto caminhou por essa terra, era a luz do mundo, depois, então, volta-se para a igreja ser a luz do mundo e propagar essa salvação, anunciar o evangelho do reino e fazer as coisas que se tem que fazer, isto é, pregar, orar, curar, abençoar as pessoas. Amados, esse nosso Deus, por isso que é bom servir a Deus.
porque nada escapa dos seus olhos, nada escapa do seu conhecimento. Os discípulos, Senhor, quem pecou nessa história aí? Ninguém pecou. Eu vou dizer para vocês o que realmente está acontecendo. Foi para que se manifestasse as obras de Deus na vida deste homem. Muitos problemas que acontecem em nossas vidas também são baseadas nesse texto. Muitos problemas que nos acontecem, muitas enfermidades que nos acontecem, são para manifestar a glória de Deus na vida das outras pessoas. E você pode ter certeza que muitas vezes Deus faz uso das nossas lutas, dos nossos problemas, das nossas próprias enfermidades, para nós sermos bênção na vida dos nossos irmãos. Mas como assim, pastor? É exatamente isso, irmão. Esse evangelho de coisas belas, somente coisas belas, esse evangelho de prosperidade, esse evangelho de só alegria, esse evangelho de júbilo, somente júbilo, e isso não é o verdadeiro evangelho. Deus faz uso das nossas lutas para abençoar outros irmãos. Deus faz uso das nossas enfermidades para abençoar outras pessoas, ou pelo menos para mostrar para as pessoas que a luta e a enfermidade não é o fim. Eu já testemunhei para os irmãos aqui, quero repetir rapidamente, que um irmão já um pouco mais de idade estava com uma enfermidade terminal e foi parar, obviamente, na UTI, no hospital. E lá tinha um outro moço muito mais novo, com a mesma enfermidade, e aquele irmão, com o passar do tempo, foi pregando Jesus para aquele homem, foi anunciando Jesus, foi falando, até que um dia aquele rapaz disse: mas como tu está me pregando que Jesus pode me curar, que Jesus pode restaurar a minha vida, se tu está exatamente aqui? E a resposta daquele homem foi muito sábia, dizendo: também não entendo muito sobre isso, mas Deus pode estar usando exatamente esta minha enfermidade para mim estar hoje aqui e anunciar a ti este Jesus que pode fazer milagre. E na mesma noite, quando o rapaz no outro dia acordou, olhou para o lado, aquele senhor já não estava lá, porque havia falecido na madrugada. Mas a semente foi plantada, o evangelho foi pregado. Então, portanto, meus queridos e amados irmãos, essa enfermidade, esse problema, essa dificuldade que você está passando, essa luta que você está passando, você pode ter certeza que Deus pode usar ela para abençoar outras pessoas, para fortalecer outras pessoas. E com a licença da nossa amada irmã aqui, do lado da nossa irmã Evinha, ela é um exemplo para nós. A irmã tem problema sério nas articulações, mas a irmã está aqui nos cultos, cooperando no coral. E nós jovens, bom, eu nem tanto, mas os jovens não vêm nos cultos nas quadras. Domingo vem de arrasto. Será que é um momento difícil que essa irmã passa? Será que é um sério de bênção para nós? Ou de reflexo de nós raciocinarmos e pensarmos: mas poxa vida, eu não vou por preguiça, eu não vou não por outro motivo, porque eu não quero ir, porque como aquela irmã com uma situação mais delicada na questão da saúde, vai. É verdade. Como tal ciclano, tal fulano passa por tantos problemas, por tantas dificuldades, permanece firme na fé. Como assim? Então, queridos, aquela enfermidade desse cego, que no caso a sua cegueira, era para que manifestasse o poder de Deus na vida dele, é para que os discípulos recebessem o ensinamento bíblico, que Jesus era o enviado de Deus, e a cura concretizava as palavras de Jesus, afirmava as palavras de Jesus que ele estava ensinando aos seus discípulos, porque ele falou antes de curar o cego.
Na segunda parte do versículo 6 e 7 é a enfermidade, é propriamente dita a cura do cego. Jesus faz algo estranho, Jesus faz algo fora do comum. Ele cuspe no chão, faz um lodo, unta os olhos do cego, passa aquele lodo nos olhos do cego e diz para o cego: vai te lavar agora lá no tanque de Siloé. Obviamente que o texto não traz riquezas, porque esse não é o sentido, mas obviamente ele foi conduzido por outras pessoas, quem sabe pelos próprios discípulos de Jesus, foi conduzido, porque ele não poderia ir, porque ele era cego, mas enfim, ele foi, lavou-se e ficou curado. O que nos mostra isso, Eduardo? Aleluia. Onipotência, todo o poder. E um ponto a mais nesta cura milagrosa era que ele era cego de nascença. Se nós continuarmos lendo, o que vai pegar para os fariseus foi justamente esse: não, ele já enxergava, ele tinha perdido a visão um pouquinho, mas ele já enxergava. E os pais daquele homem, ou daquele jovem, daquela pessoa, disse: não, ele é o nosso filho, e isso nós podemos afirmar, ele era cego desde nascença. O Deus que nós servimos, irmãos, ele tem todo o poder. Ele não tem meio poder, ele não tem 99,9% do poder. Aleluia. Ele declarou no Evangelho de Mateus: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Deus que nós servimos não tem todo o conhecimento, não só tem todo o conhecimento, como ele tem todo o poder. Glória a Deus, de fazer um cego enxergar, de trazer vista ao cego. E como ele era um cego de nascença, quem sabe ele não tinha as córneas, quem sabe ele não tinha a retina, eu não faço ideia, eu me lembro disso exatamente agora. Quem sabe as córneas, ou a retina, ou qualquer outro negócio que tem nos olhos que nos fazem enxergar, quem sabe não tinha, porque ele nasceu sem. Com o poder de Jesus fez nascer e ele passou a enxergar. Amado, esse Deus que nós servimos, ele tem todo o poder, gente. Nada passa de suas visões, isso é, do seu olhar, e nada passa do seu poder. É bom saber dessas verdades bíblicas, e ao mesmo essas verdades tão básicas do Evangelho, mas vale a pena, irmão, nós nos lembrarmos disso. Porque coisa ruim é quando as pessoas esquecem de nós, não é verdade? Passa o aniversário e ninguém lembra. Eu sou campeão de lembrar de aniversário de ninguém, nem o meu. Às vezes passa o meu computador de aniversário, ainda não dou muita bola para isso, mas tem gente que gosta, e é legal lembrar. Mas como a gente fica chateado de pessoas que se esquecem de nós, principalmente as mais chegadas. Mas nós podemos esquecer das pessoas que amamos, do aniversário da pessoa que nós amamos. O homem pode e vai no momento esquecer do aniversário do casamento, do primeiro beijo, do primeiro agarrar na mão. O homem, no período, ele vai esquecer. A mulher também. Eu vou contar um caso, Zé, vai cair os 20 bolsos. Eu e o André casado, sei lá, acho que uns 2 anos, André. Se tu lembrar, eu acho que é mais ou menos 2, 3 anos, por aí. Recém-casado, estava na lua de mel ainda. Nós casamos dia 20 de maio. 28 de maio é aniversário dela. Numa semana casamento, na outra, aniversário de casamento. Uma semana depois, o aniversário dela. Ela vai fazer esse ano, ela vai fazer 38 anos. Casado. Chegou dia 20, a irmã Evinha, felicitei a moça.
uma semana, dia 28 de maio, Kleber, escuta, vocês que cuidam dos casais, aí é um exemplo para vocês usarem. Ela chega com um buquê de flor em casa, e eu chego logo depois em casa e pergunto para ela: o que é isso aí, André? O pessoal lá da firma me deu. Mas, como assim? Mas o aniversário de casamento foi dia 20. Difícil meu aniversário dele. Ela disse: olha, mas só que esse aqui é do meu aniversário, dia 28, que é hoje. Bom, resultados os irmãos já sabem, os homens já sabem o resultado. Todavia, nós podemos esquecer daquela pessoa que nós amamos, que está do nosso lado. O Senhor não esquece, porque Ele tem todo o conhecimento. Qual é aquele texto clássico? Pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, todavia diz o Senhor: eu não esquecerei de vós. Aleluia. Mas isso é um conforto tremendo, irmão. Isso é um conforto para a alma daquele que crê, daquele que confia, daquele que serve a Deus. É um conforto inabalável, porque o que eu estiver passando, no momento que eu estiver, seja no vale, seja no monte, eu sei que Deus não esquece de mim e que Ele está comigo. E também eu sei que o problema que eu tiver, a dificuldade que eu estiver passando, a luta que eu estiver passando, a enfermidade que eu estiver passando, eu sei que Ele tem todo o poder e Ele pode me curar. Pode ser que não me cure, pode ser que não me dê a solução do problema no momento que eu quero, mas poder Ele tem para isso. E quem sabe se Deus não me curou, quem sabe se Deus não resolveu aquele problema, tem algum motivo que Ele quer usar aquele problema, Ele quer usar aquela enfermidade de uma maneira ou de outra para abençoar outras vidas. É os meios que Deus trabalha, irmão. A gente não sabe, a gente não entende. Isso é bíblico, Jenny, porque Paulo fala sobre isso. Paulo fala exatamente sobre isso, que o sofrimento dele, que as lutas, Marta, que ele passava, servia para alicerçar a fé dos outros irmãos. Todo conhecimento e todo poder. Não podemos duvidar do conhecimento de Jesus, não podemos duvidar do poder de Jesus, jamais. E a terceira parte, não vou detalhar porque é mais narrativa, é aquela conversa ali, será que ele é, será que deixa de ser? O que importa é que Jesus manifestou o seu poder e curou aquele homem. O que importa é que Jesus teve todo o conhecimento e ensinou os seus discípulos que Ele era o enviado de Deus e curou aquele homem. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesse momento, assim como você está, eu quero que você feche os olhos e eu quero orar por você. Mas, irmão, eu não sei do problema que você está passando, querido, mas você sabe. E esse Jesus que um dia viu aquele cego de nascença, que teve conhecimento sobre a vida daquele homem, que teve o poder de curar aquele homem, esse Jesus está aqui e Ele conhece você. Então nesta oração, fale com Jesus e conta o teu problema, a tua enfermidade, a tua situação para Ele. Conte, dê nome aos bois, dê nome à enfermidade, dê nome ao problema, dê nome ao pecado, ainda que na tua mente, não precisa participar, mas dê nome, fale com o Senhor. E o Senhor é poderoso para te dar vitória, porque Ele te conhece. Aleluia. Por completo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero neste momento, Pai, em nome de Jesus, interceder por cada irmão e por cada irmã aqui nessa noite. Senhor amado, eles também estão orando ali no banco, estão contando para o Senhor as suas dificuldades, os seus problemas, as suas enfermidades, enfim, tudo aquilo que eles querem contar para Ti. Ainda que o Senhor tenha o conhecimento
conhecimento e saiba exatamente o que eles estão passando, se faz necessário pela Bíblia Sagrada, sobre a oração, que nós viemos chegar até Ti e contar, porque Tu nos amas, porque Tu queres um diálogo conosco, Pai. E neste momento Te pedimos um milagre na vida desse irmão e na vida dessa irmã, nesta oração simples, nesta oração sem firula, mas confiando no Deus que tudo pode fazer e realizar. Em nome de Jesus, que a enfermidade retroceda, que a enfermidade suba para a glória de Deus, que esta dor alojada no corpo desse irmão e dessa irmã, seja nos ossos, seja no coração, seja, Senhor amado, esta enfermidade alojada no tórax, seja onde for, no intestino, na cabeça, nos nervos, nos ossos, aonde estiver, Senhor, Tu tem todo o poder de restaurar este irmão e esta irmã. Dá saúde a cada um, Senhor, dá saúde mental também, Senhor, não no sentido, Senhor, que às vezes passamos por problemas psíquicos, Senhor amado, estamos conturbados e perturbados na nossa mente, devido a tantos problemas, devido a tantas dificuldades, depressão, meu Deus querido, síndrome do pânico, nervosismo demasiado. O Senhor tem poder também para tocar, Senhor, na psique desse irmão e dessa irmã e restaurar a mente dele, Senhor, os neurônios, Senhor. O Senhor tem poder porque o Senhor criou tudo isso. Em nome de Jesus, a diabetes tem que sair também. Em nome de Jesus, as enfermidades saiam. Em nome de Cristo, abençoa meus irmãos e minhas irmãs, para a glória de Deus, Pai. Amém, irmãos. E aquele que pode aplaudir o Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia, irmão, glorifique o Senhor, porque Ele está no nosso meio, Ele está aqui, glória a Deus. E o Senhor pode muito bem, amado, amanhã você levantar e não ter mais essa enfermidade. Você pode muito bem amanhã levantar e durante o dia pensar, mas cadê esse problema? Eu estava tão pensativo ou pensativa na questão e tal problema, e hoje eu não tenho, estou com uma paz, embora o problema ainda exista, mas eu estou em paz, porque esta é a paz de Jesus. A paz do mundo é o intervalo de duas guerras, a paz de Jesus é na guerra, é em meio à guerra, em meio às dificuldades. O cristão ainda passando, como André falou, no meio dos problemas, na mesma, mas nós temos aquela paz, aquela segurança de que servimos um Deus que tudo pode fazer. Amém, queridos?